Olá, me chamo Reginaldo Marciano Sá, estudante do curso de Engenharia de Energias na Unilab. Vou falar aqui nessa apresentação sobre a transferência de calor por convecção. Dito isso, vamos a que interessa. Transferência de calor por convecção. Convecção é a transferência de energia entre uma superfície e um fluido em movimento sobre essa superfície. A transferência de calor por convecção inclui a transferência de energia pelo movimento global de fluido, chamado advecção. Inclui também a transferência de energia pelo movimento aleatório das moléculas do fluido, chamado condução ou advecção. Condução transiente subdivide-se em duas partes interessantes. O primeiro trata-se do método de capacitância global, onde a temperatura é uniforme no espaço e constata-se que a resistência térmica por condução é muito inferior em relação à resistência térmica por convecção. E tem um parâmetro convectivo ou indicador, que é o número de Biot, que indica quando se pode utilizar o método de capacitância global, isto é, se o número de Biot for menor do que 0,1, esse método é válido, caso contrário não. E a condução transiente ainda nos mostra, sob efeitos especiais, nos mostra que a equação de calor é de segunda ordem em relação às coordenadas espaciais e de primeira ordem em relação ao tempo. Essa transferência de calor por convecção é regida pela lei do resfriamento de Newton, que é demonstrada aqui pela equação do fluxo térmico, que o H é o coeficiente convectivo vezes a temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. O H é um parâmetro que depende das condições na camada limite. Essas condições na camada limite, por sua vez, são influenciadas pela geometria da superfície, pela natureza do escoamento, por uma série de propriedades termodinâmicas e de transporte do fluido. A relação do H e as condições da camada limite térmica dividiu-se em dois pontos. O primeiro para a determinação do coeficiente convectivo local e o segundo para o coeficiente convectivo médio. No coeficiente convectivo local percebe-se que é a relação entre a transferência de calor por condução e convecção, em que na transferência de calor por condução a distância vertical, ou seja, o deslocamento no eixo Y é igual a zero. E percebe-se que a transferência o coeficiente convectivo médio é a integral do coeficiente local. E essa transferência de calor por convecção é regida pela equação do fluxo térmico ou transferência de calor por convecção, como havia mencionado atrás. Vamos falar da camada limite de convecção. Essa camada limite pode dividir o campo de velocidade de escoamento em duas regiões principais: camada limite de velocidade ou hidrodinâmica e camada limite térmica. Camada limite hidrodinâmica. Nessa camada limite são relevantes os gradientes de velocidade, as tensões de cisalhamento, mas fora dela tais parâmetros são desprezíveis. E ainda essa camada limite de velocidade fornece a base para a determinação do coeficiente de atrito local, determinado pela seguinte fórmula. Essa camada limite de velocidade se forma quando há escoamento de um fluido sobre uma superfície, ao passo que a camada limite térmica está presente se houver diferenças entre a temperatura na superfície e na corrente livre, e elas estão relacionadas pela seguinte equação, relação que é baseada em um número adimensional, chamado de número de Prandtl, que é determinada pela seguinte equação. No escoamento laminar turbulento, temos alguns indicativos, que é o número de Reynolds. Aqui, essa equação número de Reynolds local, número de Reynolds crítico. Que o número de Reynolds crítico vimos que varia entre 10 elevado a 5 a 3 vezes 10 elevado a 6. E temos o número de Reynolds de referência, que é de 5 vezes 10 elevado a 5. Vamos partir para a determinação do H. Tanto H como H médio. A determinação do H. Vimos que o problema fundamental de transferência de calor por convecção
é a determinação desse H para análise. E ela está inserida num número adimensional que é denominado de número de Nusselt, que é um número adimensional que representa a medida do coeficiente de transferência de calor por convecção. E rearranjando esse número de Nusselt, pode-se determinar o coeficiente convectivo local e o coeficiente convectivo médio. E tem ainda correlação empírica para a convecção externa forçada, que tem a seguinte forma, onde os parâmetros C, M e N são dependentes da geometria da superfície e da condição de escoamento. A determinação do H médio. O coeficiente de transferência, o coeficiente médio de transferência de calor por convecção para uma placa isotérmica é determinado pela seguinte equação, que também é aproveitada para a determinação da camada limite mista. Camada limite mista que se subdivide em escoamento, laminar e turbulento, que são regidas pelas seguintes equações. Agora vamos ver a caracterização do escoamento. Análise do escoamento. Vimos que se o número de Reynolds for menor que o número de Reynolds crítico, diz-se que o escoamento é laminar. Se ela é maior que o número de Reynolds crítico, diz-se que o escoamento é escoamento misto. Se o número de Reynolds crítico for igual a zero, diz que o escoamento é totalmente turbulento. E a seguinte equação aqui determina o número de Reynolds para fazer a comparação com o número de Reynolds crítico. O escoamento para a placa, a análise de escoamento para a placa plana é um escoamento paralelo. Essa placa plana para o escoamento paralelo dividiu-se em dois tipos de escoamento, para escoamento turbulento e laminar. Para escoamento turbulento temos duas subdivisões, número de Nusselt local e número de Nusselt médio, que são determinados pelas seguintes equações. Para laminar também se vê a mesma coisa, número de Nusselt médio e número de Nusselt local. Só que percebeu que o número de Nusselt local é a metade do número de Nusselt médio. E são utilizadas essas equações para a sua determinação. E percebeu ainda um outro fator, que é a relação do H médio e o H local, coeficiente local, que diz o seguinte, que para o escoamento laminar sobre uma superfície plana, uma placa plana, o coeficiente médio de transferência de calor por convecção em um dado ponto é 2 vezes o coeficiente local nesse ponto, ou seja, determinou-se o coeficiente convectivo médio, ou melhor, coeficiente convectivo local. Para determinar o coeficiente convectivo médio, basta multiplicar o coeficiente convectivo local encontrado por 2, visto que é um escoamento paralelo, porque o coeficiente convectivo local é em um dado ponto e o médio já é da superfície inteira. Então, pode pegar o local e multiplicar por 2 para encontrar o coeficiente convectivo médio. Análise de escoamento para a superfície esférica e para a superfície cilíndrica. O escoamento transversal sobre o cilindro. Viu que o número de Reynolds baseado no diâmetro do cilindro como comprimento característico é determinado pela seguinte equação. E na escoamento sobre uma esfera, viu que os efeitos da camada limite associados a esse escoamento sobre a esfera também são semelhantes àquelas do cilindro, ou seja, do cilindro circular, que é determinado pela seguinte equação. E muito obrigado pela atenção disponibilizada e fico por aqui.